Olá, existe uma lenda para quem acompanha o setor da indústria automobilística, jornalistas ou nas mecânicas, muito antiga, de que uma senhorinha, pode ser um senhorzinho, chegava sempre com o seu carro novo, né? Pouco rodado, reclamando do consumo, do alto consumo de gasolina na ocasião. Não havia ainda o motor a álcool. E os mecânicos davam uma atenção, faziam todos os testes, checavam, davam uma volta na quadra ali. E quando a pessoa voltava para retirar o carro, eles, olha, não encontramos nenhum problema que possa causar um consumo elevado. A senhora, o senhor pisa muito forte, estica as marchas. Não, não, sou bom motorista, né? Sou boa motorista. Eu só não entendo por que consome muito. Não, abastece em postos de confiança. Sim, abasteço em postos de confiança. Bom, então pode ir embora tranquilo, tranquila. Nós fizemos uma checagem nas velas, nos cabos, nos filtros, no carburador. E o carro está ajustado, não deve ter esse problema, deve ter sido assim, um episódio, né? Mas não adiantava, porque dali a pouco voltava o senhorzinho, voltava a senhorinha reclamando do consumo. E eu vou contar o desfecho dessa história logo mais, porque o assunto aqui hoje é falar dos cuidados que são necessários com o carro quando entra uma estação fria. Agora o outono chegou no hemisfério sul, boa parte do Brasil, com já algumas ondas mais frescas, né? E pode surgir aquele problema da primeira partida do dia, o motor demora a pegar pela manhã, né? Principalmente nos carros abastecidos só com álcool ou etanol. Bom, no Brasil, não são apenas as temperaturas que variam de norte até o sul. Parte do Brasil, inclusive, está no hemisfério norte, entra no outono aqui, entra na primavera lá, entra no verão aqui, entra no inverno no norte do país. Mas deixando de lado o diesel e o gás com efeito de petróleo, o GNV veicular, os motores são equipados por ao menos três diferentes sistemas de alimentação de combustível. O velho carburador, que está instalado ainda em parte da frota que circula no país, uma frota que está envelhecendo, a injeção eletrônica simples e a injeção eletrônica direta. Ainda por conta da idade da frota, deve haver carros que ainda queimam só gasolina, embora a gasolina tenha um percentual de etanol, e talvez uma parte dos veículos que rodem só com álcool. Quando o pró-álcool se instalou no país, os carros saíam ou rodando só com gasolina ou só com álcool. E das 60 milhões de unidades de automóveis circulando no país, estima-se que os motores flex já equipam 3/3 da frota, 75%. Ou seja, esses carros não devem ter problema com a mistura, rodando mais com álcool, mais com gasolina ou com qualquer mistura dos dois. Então, é uma frota que resolve melhor essa questão de qual combustível está no veículo. Tá bom, são muitos números, mas porque afinal meu carro demora a pegar pela manhã. Bom, vamos começar com a chegada do álcool combustível. O frio pode sim, ele dificulta a partida, porque esse combustível tem uma menor evaporação do que a gasolina, né?
Os motores flex chegaram em 2003, já são aí 22 anos, e durante alguns anos os carros vinham equipados com um pequeno reservatório de combustível que ficou conhecido como tanquinho. Eu vou falar no presente porque parte da frota ainda conta com o tanquinho, o famoso tanquinho. Ele deve ser abastecido com gasolina. E quando o carro está abastecido apenas com etanol, no momento da partida, essa gasolina que está no reservatório ela é injetada no sistema de alimentação para facilitar o início do funcionamento, para que o motor comece a rodar. O reservatório extra foi dispensado quando a indústria de autopeças desenvolveu um recurso de pré-aquecimento dos bicos injetores. Ele funciona muito bem, mesmo em regiões onde as temperaturas são mais baixas, especialmente quando esse pré-aquecimento ele atua combinado com a injeção direta. A injeção direta introduz o combustível com alta pressão na câmara de combustão. Aí não tem problema, o carro pega. Bom, mas se seu carro é equipado com um raro carburador, o afogador deve resolver. O que é o afogador? Era um botão que se puxava do painel para enriquecer a mistura que entrava nos cilindros. Então a mistura ficava mais rica, com mais gasolina no caso, para que o motor frio pudesse começar a funcionar. E o motorista, a motorista tinha que lembrar de empurrar, depois de algum tempo, saía rodando, e empurrava o afogador quando o motor atingia uma temperatura de funcionamento que não ia dar soluço, empacar, morrer, ou seja, isso estava por conta do condutor, da condutora. Isso é muito importante saber para a gente fechar a nossa história, né? Então, poucos carros hoje, talvez quase só carros de coleção, devem ainda contar com o carburador e com o afogador. Parte deles ainda são a gasolina, uma pequena fração pode ser só álcool e, como eu falei, 75% da frota, e são aí, calcula-se 60 milhões de veículos no país, esses já são equipados com um motor flex. Então, qual o cuidado, né? Para tudo funcionar bem, não basta apenas um bom combustível, gasolina de qualidade para quem ainda tem o tanquinho, mas a bateria também é mais exigida no frio. Esse recurso de pré-aquecimento dos bicos injetores, ele demanda mais o sistema elétrico. E não é só ele. Como o óleo lubrificante fica mais viscoso por conta das baixas temperaturas, ele acaba criando uma resistência maior para o motor de arranque, que por sua vez também é alimentado pela energia elétrica, ou seja, a bateria. Então, se a bateria de seu carro já deu sinais de ter perdido eficiência, vale planejar sua substituição para não acabar ficando na mão. E há quanto tempo você também não olha para o radiador do seu carro, né? Muita gente só vai completando com água, né? Mas é um sistema de arrefecimento do motor que exige uma atenção. Vale lembrar que não é apenas água que mantém a temperatura de funcionamento do motor nas condições adequadas. Essa função também é do líquido de refrigeração, que é uma combinação de fluidos específicos com a própria água. Então, vale a pena dar uma conferida, ver se está tudo bem. Estando tudo em dia com a parte mecânica e elétrica do seu carro,
lembre-se que é desnecessário aquecer o motor. Basta aquele minutinho para o óleo lubrificante se espalhar pelo motor, dá a partida, ajusta o som e sai rodando. Bom, e qual foi o diagnóstico, afinal, daquele carrinho do passado que pertencia a uma senhorinha, a um senhorzinho? Chegou o dia que o mecânico, não entendendo o que estava acontecendo, ele fala, olha, eu quero dar uma volta com a senhora, com o senhor, para saber qual o seu estilo de direção, como você conduz o carro, porque nós não estamos entendendo aqui. Demos toda a atenção na checagem do seu veículo e não tem razão para consumir muito. Vamos lá, vamos dar uma volta aqui por perto para a gente entender o que está acontecendo. Bom, nem o cinto de segurança ainda era obrigatório, mas aí o profissional da concessionária entrou, afivelou o cinto, falou, senhora, senhor também põe o seu cinto, vamos dar uma volta. Aí o que aconteceu no caso da senhora? Assim que ela entrou, ela puxou o afogador e pendurou a sua bolsa. Já o senhorzinho, o que ele fez no caso do senhor? Puxou o afogador e pendurou o guarda-chuva. E o mecânico não falou nada, estranhou muito aquilo. Aí deram uma volta, ele falou, roda mais um pouquinho, mais uma quadra. E quando voltaram para a oficina, ele falou assim, a senhora, o senhor, fazem sempre isso? Sempre pendura a bolsa, sempre pendura o guarda-chuva no afogador e não volta o afogador para o lugar? Aí ambos, cada um por sua vez, falou assim, mas por quê? Não é para isso que esse botão está lá, para ser puxado e pendurar alguma coisa nossa? Bom, eu fico por aqui. Eu acho que essa virou uma anedota que é contada como coisa séria por muita gente. Eu vi mais de uma vez essa história durante minha vida profissional, mas já não é justo com os idosos fazer essa anedota. Eu conto aqui para para lembrar que houve essa lenda urbana e também reforçar o fato de que são ações do próprio motorista, da própria motorista, que acabam muitas vezes interferindo no desempenho, no consumo do automóvel, ou até a omissão, por não fazer a manutenção, por não fazer a calibragem, por não dar uma olhadinha no radiador, enfim. O carro é uma máquina, se está tudo certo, ele vai ter aquele funcionamento. Se a gente não atrapalhar, vai correr tudo bem. Por hoje é isso. Até a próxima. Bons caminhos.